foi como que de verdade você tá no dia de hoje. A vida e suas voltas nos trouxeram até aqui. Seja muito bem-vindo ao Supercast da Super Amandinha. Um lugar de conversas leves, profundas e verdadeiras. Um lugar em que você se vê e percebe que todo mundo tem um pouco de você, tem um pouco de mim, tem um pouco de todos nós. Supercast de histórias de superação, assim como a sua. E hoje a gente tá aqui com Bruna Jardim. Seja muito bem-vinda, amiga. Obrigada, amiga. É um prazer estar aqui com você hoje. Obrigada por ter você aceitou o convite prontamente, assim que eu falei. E pra quem não sabe, conheço a Bruna. A gente começou, a nossa história começou com uma corrida no interior, Verdade. no interior do estado. E a gente tem uma amiga em comum que ela falou: Não, acho que a Bruna também vai. A gente tava fazendo um curso e resolveu. E aí nesse dia foi bendita a hora que nós nos conhecemos. Nós fomos juntas, foi eu, a Nath, você e o esposo da Bruna, Fernando. E foi um momento muito legal pra mim, assim, ter aquele momento me aproximou de você. Foi a hora que a gente foi conversando sobre a vida, principalmente na volta, a gente ainda parou no Outlet. E não sei se você sabe, mas existe uma estrutura aqui no podcast. Agora é o momento que a gente coloca um cronômetro na tela, são 4 minutos. E você tem 4 minutos para contar a história da sua vida com o maior número de detalhes. Então, assim, do jeito que você quiser. Tá. Dando foco no que você achar que é mais importante, tá? Então, a gente vai colocar o cronômetro na tela. E com você, valendo essa hora, eu não falo nada, é só você. Eita, meu Deus! Vamos lá. Eu me chamo Bruna, como a Mandinha já me apresentou. Eu trabalho CLT, sou empresária, também tenho as minhas funções aí de mãe. Eu sou mamãe do Joshua, mamãe recente, primeira viagem. Também sou dona de casa, né, do lar. E eu acho que a minha história, ela começa um pouco lá atrás, quando eu passo aí meu processo de conversão com Jesus, eu de fato conheço o Senhor Jesus, eu tenho um contato com o Espírito Santo de Deus, e aí a minha vida ela passa a ser transformada quando eu me deixo ali de fato ser mudada e transformada pela minha fé. E aí eu tenho a minha casa convertida, o Senhor ele se mostra cada vez mais presente, ele traz experiências comigo no meu secreto, e isso acaba transbordando na vida das pessoas que estão à minha volta, né? O meu marido passa por esse processo de conversão também, e aí nós temos um filho, nós temos uma empresa, recebemos da parte do Senhor uma empresa, né? Uma empresa muito abençoada, a Mansa Glass. E a gente gera frutos, diversos frutos aí pelo caminho. Ainda sobrou alguns minutinhos. Uhum. E aí a gente também recebe da parte do Senhor uma liderança, né, um direcionamento também para criar algo, construir algo no reino de Deus dentro da igreja, né, como o corpo de Cristo. E aí é um pouco da transformação já dos frutos que o Senhor gera em nós, né? Uhum. E aí ao longo dessa jornada, acredito no podcast, a gente vai poder abrir um pouquinho mais da história de cada das marcas que a gente teve, né? Sim. Deu nem... Nossa, sobrou, deu de... Foi rápido. Nossa, sobrou muito. Eu conheço a história da Bruna e um dos motivos de eu ter te convidado foi porque, por ter conhecido sua história, eu vejo muita graça de Deus, muita força de Deus na sua vida. Eu vejo que você é um livro que as pessoas... Um dos intuitos de trazer as pessoas aqui são pessoas que eu conheço, que eu penso assim, nossa, essa pessoa daria um livro a história dela. E as pessoas precisam conhecer esses livros. E você é uma dessas pessoas, né? Vindo pra cá, a gente já foi comentando algumas coisas que a gente podia falar. Mas eu já sabia um pouco da sua história, até porque a gente tem uma amiga em comum. E aí eu falava, a Bruna é uma pessoa pra vir. Porque você, pra quem te conhece, sabe que você é sinônimo de perseverança, de força e de realmente submissão a Deus. Não querendo falar nada, mas no caminho pra cá eu já tive mais certeza absoluta de tudo que eu já sabia. Então, assim, dentro desse processo, desse universo, que você falou que você é mãe, que você é empresária, antes de vir pra cá, eu tinha até aberto uma caixinha de perguntas e eu tinha falado a respeito sobre ser empreendedora, né, no mundo dos negócios. Existe uma pergunta existe alguma dica para quem quer ser empreendedor e ainda é do CLT? Sim. Que quer ser empreendedor? Você tem algum norte para isso? Porque você também é empresária, né? Quem não conhece, depois a gente vai deixar aqui na descrição, Mansa Glass, atende Guarujá, Santos, Bexoga, Riviera e São Paulo, Alphaville. Tá sabendo, tá vendo? Tá bem informada, é isso aí. Bom, eu acho que de dica que eu poderia deixar para quem quer emergir aí nesse mundo do empreendedorismo, né?
eu poderia dizer, seja ousado, perseverante, porque no começo as coisas não vão ser fáceis, né? Principalmente se você quer fazer uma dupla jornada como eu, por exemplo. Eu tenho a oportunidade de fazer o home office. Nas minhas horas vagas eu também sou professora, então eu tenho uma outra função também. Eu vendo cursos por aí. Então, assim, eu deixaria essa dica de você ser ousado e você ser perseverante, né, naquilo que você está se propondo. Se é um sonho seu, é o tempo e a estação de você se jogar de cabeça nesse projeto, se jogue, vá sem medo, seja ousado mesmo, porque isso vai gerar frutos. Isso vai frutificar de alguma forma, sabe? Se é o tempo e a estação certa, isso vai nascer. Isso que você deseja, que está no seu coração, esse sonho, esse projeto, né? E foi assim com a Masa Glass. E aí, só falando um pouquinho da história de como nasceu, a gente tinha muito desejo de ter uma empresa ali que a gente pudesse não só entregar uma qualidade, uma satisfação para o cliente, mas que a gente tivesse um diferencial, que nós levássemos propósito para casa dessas famílias, que a gente pudesse ter um serviço dentro do segmento de esquadria de alumínio e vidros que fosse diferente realmente das lojas, dos empreendimentos que a gente costuma ver, que é mais de bairro. A gente queria atingir um novo segmento, um novo público, um público alto padrão, né? E vindo de bairro, porque a gente é uma empresa também de bairro, a gente também tem um público ali da região, a gente também atende pequenas pessoas, pessoas físicas, atendemos empresas, então a gente queria abrir esse leque, ter uma oportunidade dentro desse segmento, de ser ouvido, de ser visto, era um sonho nosso, né? De entregar esse propósito na casa das pessoas, de ter um serviço de qualidade, segurança, e que tivesse um diferencial. Então a gente criou a Masa Glass com esse propósito, a marca, as cores, tudo foi criado, essa identidade, para que se firmasse, por onde a gente passasse, eu relembrasse, a Masa Glass é o logo, é ali, como se fosse o McDonald's da vida, sabe? A gente vê aquele MC ali, a gente já sabe, a gente vê o M do McDonald's, as cores, e a gente já relembra que é referente àquela marca. Então a gente queria criar algo diferente nesse segmento. A gente não queria só vender vidros e esquadrias, a gente queria fazer um marketing, um posicionamento de marca diferente, a gente queria empreender, atingir esse segmento, trazendo um público diferente para essa área, para o segmento, não só para nós como Masa Glass, como empresa, mas também para as pessoas atuantes nesse mesmo segmento que nós, esquadria e vidro, sabe? Para que os clientes pudessem enxergar, e as grandes empresas, que há uma possibilidade dessas pequenas empresas de bairro que estão começando e tal, entregar qualidade, bom preço, e, de fato, uma experiência diferente do que aquelas multi-empresas que, às vezes, prometem muita coisa, mas não entregam algo, de fato, com um diferencial. Então, acho que é um pouquinho disso, assim. Então, seja ousado, persevere, porque o seu sonho, ele vai acontecer. Vocês enfrentaram, então, coisas nesse processo, né? Isso. No começo, como é que foi, por exemplo, para vocês chegarem, vocês estão em Alphaville, como foi para vocês, uma empresa que era de bairro, que tinha, assim, a ambição, o norte de onde vocês queriam chegar, como foi para vocês começarem lá? Sim. Pra gente foi desafiador. Então, assim, para nós que estamos à frente como cabeça, proprietários da marca, a gente sente aquele receio, né? De será que vamos dar conta? Será que a nossa mão de obra ela vai estar realmente treinada, capacitada para atingir esse alto público, essas exigências que esse público tem? Porque cada público ele tem um diferencial ali. Você precisa estudar e entender o que eles têm de exigências, né? E aí a gente entendeu que a Alphaville tem um diferencial, é um projeto mais sofisticado, é um projeto que tem detalhes de que outros comuns de bairros não vão ter, não é só uma simples porta, um simples vidro. Então, é uma linha específica, é uma linha alto padrão, tem um tipo de capacitação que precisa ser feito para esses funcionários. Então, tudo é filtrado. Então, a gente teve alguns desafios, receio de entrar, mas a gente foi ousado, perseveramos e entramos de cabeça. E aí, nisso, a gente também se Através treinou. de anúncio? Redes sociais? Isso. A gente trabalhou bastante na parte do marketing. Foi assim que a gente fez a nossa captação desses clientes. Então, trabalhando o diferencial do nosso marketing, colocando a cara dos proprietários mesmo. Então, eu e o Fernando, eu vi que é o vários. marido, a gente bota a cara mesmo ali.
A gente busca estratégias, trends, sempre estar em destaque, usar músicas propícias. E foi assim que a gente foi conquistando. E também o boca a boca funciona muito. A gente acabou sendo indicados também. Fizemos um serviço ali, plantamos uma sementinha Alphaville. Um indicou pro outro e quando foi ver a gente já tava pegando novos serviços também. Então foi assim que a gente conseguiu entrar nesse universo. E valeu muito a pena, porque deu tudo certo, a gente entregou excelentes serviços e a gente atingiu um novo patamar. Porque começamos a trabalhar com novas linhas. Então a gente trabalha com ripado de alumínio. Às vezes quando a gente fala assim, a gente está atingindo um novo patamar. Inovações, né? Então, dentro do nosso segmento, trabalhávamos com um determinado produto. Quando a gente vai para um novo segmento, um novo público, a gente começa a trabalhar com outros tipos de inovações. Sim. Então, é isso. A gente começou a ter novos produtos na empresa e conseguir abrir o nosso leque para oferecer para os nossos clientes novas oportunidades. Dentro desse universo, né? Você é mãe. É uma mãe de menos de 1 ano, né? E como é que foi, então, conciliar ser mãe? Porque tem muita gente que nos assiste que são mães que têm essa tripla jornada, né? Que é muita coisa junto. Como é que é pra você conseguir conciliar isso? Eu sei um pouco, porque a gente já conversou até sobre o Joshua na sua perna enquanto você tá numa reunião. É isso. E como é que é pra você? Como que você lida com isso? Existe alguma forma de... algum calendário, horários, alguma coisa assim? Algum planejamento nesse aspecto? Às vezes... acaba, assim, eu tento não me cobrar tanto, então é aquele entendimento de que nós vamos falhar em alguma área, você não vai dar conta de tudo, não tem como, o dia tem 24 horas e você dá conta de dormir, cuidar da saúde, cuidar do filho, da casa. Porque a gente faz esporte, você corre também. A gente é atleta nas horas vagas, às vezes. Então, assim, a gente conciliar essa vida de ter um equilíbrio em todas as coisas, né? Então, é focar nisso. Então, assim, não vai dar conta de tudo. Fique ok se você não for muito bem em alguma determinada área. Então, às vezes, tem dias que eu não consigo dar a atenção que eu gostaria pro Joshua. A minha mãe me auxilia muito. Obrigado, mãe, publicamente. O meu marido também, o Fernando, super me auxilia. Então, eu consigo... eu tenho a oportunidade de me dividir. Então, quando eu preciso focar, eu faço a minha agenda, né? Quando eu preciso focar no período da manhã, em um determinado dia, pro projeto de gravação de aulas, porque eu vou ser professora e eu preciso vender os meus cursos, eu me disponibilizo naquela carga, eu vou tentando auxiliar, às vezes eu fico trabalhando até mais tarde. Então, o meu expediente não encerra às 17. Então, o CLT oficialmente encerra. Eu costumo trabalhar home office também na parte do CLT. Então, às 17 encerro. Faço a minha agenda, reuniões, treinamentos. E aí, quando dá, eu encaixo as agendas de gravação de curso. E final do expediente é filho, casa. Cuido também da parte das finanças da Mazaglass. Como sou empresária, dona da própria empresa, eu faço o meu horário ali. Dentro do que eu consigo cumprir e entregar as minhas demandas. Então, é assim que eu vou me dividindo, sabe? Mas eu acho que o principal ensinamento disso tudo é que a gente não vai dar conta de tudo, né? A gente não vai conseguir cumprir muito bem, conforme a gente deseja todas as coisas. Mas vamos fazer com excelência. Dar o nosso melhor para aquele dia, para aquele horário, para aquilo que a gente tem para cumprir. E tá tudo bem se as coisas não saírem como planejado ou como a gente desejou, tá? No final das coisas, a gente tá dando o nosso melhor. Sim. Isso que vale. E dentro desse universo, né, a gente veio conversando sobre várias coisas. E aí eu te perguntei sobre qual que foi um momento de superação que você falou assim, não, esse momento transformou a minha vida. Quando foi isso pra você? O momento acho que de superação, assim, de transformação que eu tenho foi o nascimento do Joshua. Porque existia uma Bruna antes e aí passou a existir uma nova Bruna depois que ele nasce, né? E eu digo que não é nem algo traumático ou algo relacionado ao parto, né? Como a gente vê muitos relatos e tal. É mais porque nasce realmente uma nova identidade ali, uma pessoa com novos anseios, os sonhos já não cabem tão bem como antes. Eu me torno não tão independente, né? Eu começo a depender de pessoas para me auxiliar, preciso de rede de apoio, preciso depender do meu marido. E eu era uma mulher que eu fazia tudo a hora que eu queria, quero correr agora, tchau, vesti minha roupa, tô indo. Faço minha agenda ali do trabalho, no meu emprego CLT, encaixo uma gravação, tal, vou fazer. Não, agora com uma criança, ainda um bebê, ele não tá na escola nem nada. Ele depende de mim. Ele tá ali, ele quer mamar, ele quer comer, é o tempo dele, ele quer atenção. Então eu tento conciliar essas coisas, sabe? Então
nasceu uma nova Bruna, que entende que é dependente, precisa de pessoas para conseguir construir coisas, precisa entender que também nem sempre vai conseguir dar conta e fazer tudo do jeito que quer, sabe? Mas que no fim tá entregando o seu melhor e foi chamada, convocada para um chamado específico, né? Foi escolhida. Quando a gente é lançada dentro da maternidade por Deus, nós somos escolhidas a esse papel, nós somos convocadas. E a partir dali nós temos uma nova missão na Terra, né? Que é criar e lançar essa flecha direto ao alvo. E lançar cheia de princípios, cheia de valores. Então eu enxergo isso hoje, a nova Bruna pós-maternidade, que é a minha principal missão. A minha principal missão é encher ele de valores, encher ele de princípios, e as demais coisas são as demais coisas. É onde eu vou entregar com excelência, vou fazer o meu melhor, mas eu não posso falhar na criação do meu menino. Então eu entendi e assumi esse chamado com todas as minhas forças. E aí eu acompanhei um pouco esse processo anterior que você falava sobre, você contou pra mim que Deus falava com você para que você orasse na sua barriga, sem ele existir. Tem muita gente que acompanha a gente e, por exemplo, um dia eu comentei aqui sobre que Deus me falou que não era tal pessoa, e aí foi o recorte mais visto que eu tive, e nos comentários eu me tornei uma espectadora do próprio vídeo, porque eu vi as pessoas conversando. Foram, sei lá, muito mais de 300 comentários. E aí eu começava a ver as pessoas falando assim, não, mas Deus fala assim. Aí o outro, que é isso? Isso é uma ilusão. Você tá criando isso. Deus não fala desse jeito, ele não avisa desse jeito. E aí eu ficava vendo as pessoas comentando, e o outro falava, você tá falando isso porque você não tem experiência, mas se você buscar Deus, Deus também vai começar a te revelar as coisas. E aí eu comecei a lembrar que a Bíblia fala que ele conversa e ele revela as coisas aos seus amigos. A Bíblia diz isso. E eu queria que você contasse um pouco dessa experiência de Deus falando com você antes do Joshua vir, que a gente vai contar um pouco do que você viveu também no seu relacionamento, seu casamento, mas assim, como foi esse processo? O que Deus falava com você? Porque às vezes tem gente nos assistindo e fala assim, será que isso que eu tô ouvindo é mesmo Deus? Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Conta um pouquinho para as pessoas saberem um pouco. Porque quem não conhece o Joshua, gente, ele é incrível. Até toda vez Mais que eu simpático. vejo. Ele é demais. Toda vez que eu vejo, eu penso assim. Deus, eu tenho várias experiências, assim, primas, né? Minha irmã mais nova. E eu vi o quanto foi. O quanto elas choravam e tal. E aí eu vejo o Joshua tranquilo, no meio de um culto, pegando fogo, uma barulheira, ele lá de boa, pleno. E aí eu até falo, ai Deus, olha, isso até me incentiva a querer mais ainda ser mãe. Então, conta um pouco para as pessoas a respeito disso. Sim. Antes do nascimento do Joshua, eu assim, queria ser mãe, mas eu não tinha aquele plano pra agora. Era tipo, quero experimentar, mas não quero. Sei. Quero experimentar. Mas minha vida até tomou vestindo a roupa e saindo pra academia. E tenho tanta coisa pra fazer. Sim. Eu sempre fui muito sonhadora. Então eu tinha muitos projetos. Exemplo, tá, gente? Quem me conhece vai dar risada quando escutar isso. Porque aos 25, a Maria já veio aqui, né? Já veio. Aos 25, eu me determinei que eu seria milionária aos 25. Eu me tornei milionária de diversas outras coisas, menos de dinheiro, mas me tornei milionária, assim, em diversos outros quesitos. Deus me fez milionária. E, assim, eu propus de meta mesmo, eu falava pra todo mundo, desde a adolescência, você é milionária mesmo e tal, não sei o quê. Então, assim, eu sempre fui muito ambiciosa. E aí, isso travava a maternidade pra mim, porque não me cabia. Como que eu ia administrar tantas coisas? Eu vim de uma família muito disfuncional, eu tinha muitos bloqueios, traumas relacionados à família. Então, como o senhor ia me dar uma família, se eu não sei administrar uma família muito bem, sabe? Tinha essas crenças ali em mim de que eu não conseguiria tocar uma família, administrar e conduzir bem do jeito que eu tinha de expectativa. Você acha que isso também te levava a não querer tanto? Então, você pensava, então não quero. Mas era por causa do trauma. Era por causa dessas crenças, desses traumas, assim, que eu tinha dentro de mim, sabe? Sim. E fazia com que esse desejo não fosse tão gritante. Sim. Então, eu falava, eu vou casar, ok, e tal, vou ter um filho um dia, mas eu quero me dedicar 100%, vou largar emprego, vou largar tudo. Por isso que eu quero estar milionária. Eu quero oferecer o melhor estudo pro meu filho, eu quero que ele vá pra Harvard, eu quero que ele não sei o quê. Então, eu colocava muito controle sobre as coisas. E isso me distanciava a maternidade, o desejo de viver a maternidade, que é algo simples, comum e rotineiro. É cabelo, tipo, pra cima, frizz,
Às vezes bafão mesmo no purpério ali, relaxe, é bafão, desculpa, gente, mas tipo, TT, a prioridade é o TT do bebê que tá gritando no teu ouvido, você não dormiu a madrugada, tá que nem um zumbi. E a realidade é essa. E assim, isso era muito distante pra mim. Vou abandonar tudo, vou ter babá, vou ter não sei o quê. Então, uau, ia viver ali. Vão criar meu filho, eu vou só chupar o dedo. Sim. Não, não foi assim que o Senhor preparou. Então, eu tinha esses bloqueios. Então, quando o Senhor me chamou para iniciar as orações, que é algo que eu compartilhei com você, sobre a minha barriga, o Senhor já estava tratando a vinda do Joshua. Só que eu não sabia. Então, no ano que eu engravido, no início do ano, em tipo meados de dezembro para janeiro, nessa virada do ano, eu começo a orar e eu começo a anotar post-its. E eu colo sobre o quarto, eu tinha um segundo quarto no meu apartamento. E eu começo a colar orações a respeito dos filhos que viriam, né? Então, os meus filhos seriam nação próspera, eles seriam filhos abençoados, os meus filhos seriam assim, assado. Eu começo a profetizar, eu começo a liberar, proferir palavras abençoadas sobre os meus filhos. E assim, isso era muito distante de uma realidade de uma Bruna, porque eu queria ser mãe, tipo, lá, eu tinha um monte de projeto pra orar. Ir pra fora, um monte de coisa. Isso, Sim. Filho, esquece, não era agora. Então, por que eu tô orando por criança? Tem nada a ver, né? E tá indo Tipo, tudo a ver. Por que eu tô orando por criança, anotando versículo pros filhos, que ia ser profeta, as nações já estavam prometidas, não sei o que, não sei o que. Falei, não, mano, nada a ver, tô anotando Jeremias pras crianças. Tá, beleza. Ok. Ali o senhor tava tratando. Vou na casa de uma moça fazer uma parte, né? Vou entregar ali cestas, alimentos e tal. Algo que o senhor direcionou, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu fui na casa dessa moça. E aí, do nada, ela abre a boca, ela era uma adolescente. A mãe dela tava dando café pra gente, tal, a gente tava conversando lá. E aí ela fala assim, eis que já tenho preparado pra você, é um príncipe. É um príncipe, já tá na sua barriga, não sei o que, não sei o que. E aí começou a falar a respeito de uma criança. Só que ela fala um príncipe, que minha vida ia ser transformada, esse príncipe tá preparado, eu iria amar muito ele. Eu já falo, eita, que príncipe é esse? Mas eu acabei de casar e tal. Eu fiquei, eita, tô confusa. E, tipo assim, você vê que eu desvinculava, tudo que eu recebia, eu desvinculava ao bebê. Sim. Eu colocava, não, é o meu marido. Vai virar um príncipe. Eita, eu recebo, Deus. Que esse homem vai ser excelente pra mim na minha casa, sacerdote. E aí eu vinculava essas coisas, mas não era. Era o Senhor preparando o meu coração, o Senhor me preparando, porque eu iria receber de fato um bebê. E se prepara. Vai ter um amadurecimento, vai ter uma nova fase, você vai receber alguém que vai ser dependente de você. Suas orações não vão ser mais sobre você. Não será mais sobre você. Os seus sonhos e as melhores coisas que você deseja pra sua vida já não vai ser mais sobre você. Você vai começar a desejar sobre outro pequenino. Porque é assim, quando a gente vira mãe, já não é mais sobre a gente. Eu não quero mais viajar. Eu quero ir para as nações, quero conquistar coisas ou montar empresa. Não, meu filho vai ser, meu filho vai crescer, eu vou fazer pelo meu filho, os estudos dele, a saúde dele, é tudo sobre ele. Sim. A gente passa a ficar em outra colocação ali de prioridades. Gente, essa é uma história envolvente de uma mulher incrível que merece ser ouvida. E não vai levar nem um minutinho, no final tem uma surpresa para você. A Cris não começou vendendo brigadeiros. Ela era bem-sucedida, com um emprego estável, algo que muita gente sonha, sabe? Mas chegando perto dos 40, ela tinha um desejo que parecia impossível, e esse desejo era ser mãe. Só que o ambiente estressante do trabalho não ajudava, e ela decidiu dar um passo de fé. Ela largou o emprego e caiu de cabeça em algo que ela fazia, que era uma renda extra quando ela estava na faculdade. Começou simples, sabe? Aquela história que a gente sempre fala, não retroceda diante de pequenos avanços. A Cris sempre colocou amor, sabe? Em tudo que ela faz, assim. Ela sempre colocou devoção a Deus, sabe? Com o tempo, os doces gourmets da Cris começaram a crescer cada vez mais. E quem conhece a Cris sabe, quem tem contato com a empresa da Cris sabe o que eu tô falando. Ela coloca amor nas coisas que faz, desde a parte do atendimento, mas no que você experimenta também. Parece que você sente o carinho em cada detalhe daquilo que você recebe. Vou te mostrar uma caixinha fechadinha. Eu já virei aqui alguns brigadeiros, mas é quase como se o doce que a Cris faz fosse... Eu vou pegar um aqui, ó. É quase como se o doce que a Cris faz fosse uma dose de felicidade.
Olha isso. Meu Deus. E hoje, o carinho da Cris expresso nos doces que ela faz se espalhou. Ela atende não só individualmente, ela atende em festas e eventos. E ela, como patrocinadora do Supercast, liberou um cupom especial para você que está aqui. Quer sentir esse sabor único? Então é só você chamar a Cris e assim que você fizer o seu pedido, tanto da caixinha ou como do brigadeiro móvel, para festas, eventos, você diz Supercast 10. Você vai receber 10% de desconto. Chama ela aí, nesse número que tá aparecendo aí ou nas redes sociais. E agora bora de volta pro Supercast, porque tem muita coisa ainda boa pra isso. Então o Senhor, ele começa a trabalhar no meu coração. Porque Mas você não tava percebendo. não estava percebendo. Só tava sendo trabalhado. Só tava vivendo ali. Vivendo o processo. E aí, quando é gerado, quando eu recebo a notícia que de fato eu vou ser mãe, aí eu começo. Eita, Deus já tava falando isso e isso. Meu Deus, cara. Não sei o que. O Senhor já tava trabalhando no meu coração, já estava me mudando. Porque eu sempre fui muito de querer controlar as coisas. E a gravidez eu não controlei. A gravidez você não controla nada. O bebê fica doente. Então, o Senhor estava tirando aquela questão de autocontrole das minhas mãos. De querer ter controle de todas as situações. E é ali que eu me torno humilde. Porque até então, eu estava numa colocação cheio de ego, cheio de egoísmo. Porque antes de ser mãe, a gente acaba puxando muito isso. Então, eu tinha muito ego, tinha muito egoísmo. Eu não pensava tanto no próximo quanto eu pensava que pensava. Então, quando a gente tem filho, a gente abre mão dessas coisas, sabe? E a gente se torna tão dependente a Deus que a gente tem uma nova capa, uma capa de humildade. O Senhor nos forja essa humildade de uma forma surreal. Então, eu falo que eu me tornei muito mais humilde, muito mais dependente de Deus depois que eu me tornei mãe. Isso foi um processo transformador, né? Transformador. Então, eu começo a orar. Ali o Senhor começa a ministrar. Então, eu começo a orar sobre a minha barriga, profetizar sobre esses filhos que viriam, sobre o que o Senhor iria fazer nesse tempo, os propósitos que o Senhor tinha para a vida de cada um. Eu não entendia que esses filhos eram felicidade para mim, porque eu nunca tive esse sonho ambicioso de ser mãe. Quero um filho, minha felicidade, minha alegria. Ao contrário do meu marido. O Fernando, ele desejava de forma surreal. Ele até colocou prazo. Até os 30 eu quero ser pai. Colocou pra mim ainda, tipo, eu quero ser pai. Se tu não se movimentar, problema, né? E, tipo, e foi certinho. Ele foi pai com os 29. E eu aos 25, que era a parte do milionária. Lembra daquela milionária? Então, as coisas foram se encaixando pra um pra outro. Foi. E aí, o Senhor foi moldando isso em mim, me preparando, porque eu não tava pronta pra receber aquilo. E aí, eu lembro que eu fui participar, pra vocês verem tão louco que é. Eu fui participar de um curso de... Tinha nada a ver, uma conferência de mulheres de empreendedorismo em São Paulo. E elas eram cristãs, a pessoa que estava puxando ali, ela era cristã, então teve um momento de louvor, de adoração, e aí chegou o momento de oração. E aí quem tá lá, quem é do manto, já vai liberando coisa, os outros vai recebendo e tal. E tinha umas mulheres lá, cheia do fogo, e aí pegou uma lá pra me orar, e ela falou do bebê, e isso foi em setembro. Eu descubro a gravidez em dezembro. E aí ela falou que viu um bebê, que o quarto dele já tava pronto, que ele era lindo, não sei o quê. Quase, Ele é mesmo. Quase bem parecido com a promessa do que príncipe. Isso, do príncipe. Então fala que ele é lindo, o quarto tava pronto, tá? Algo a respeito disso. E aí ela libera várias coisas sobre a minha vida ali e eu... Eita, né? Eita, alguma coisa diferente aí. Eu vim pra uma conferência aqui em empreendedorismo, quero crescer minha empresa. Queria que você falasse pra mim, vai abrir negócios, vai expandir, fluir. vai fluir, atenda, vai expandir. Isso, os clientes que você deseja capturar. Isso, investe no marketing mesmo, dá estratégia. Aí o Oxo, bebê, mas a estratégia pra crescer a empresa. Bebê. Cresceu. O bebê cresceu. E tanto que com o marco da gravidez... fez um boom. A empresa cresceu, Demais. Demais. Então, a gente vê o quanto é essencial. Sim. Assim, a gente escutar a voz do Senhor e receber, né, com os bons olhos ali. E quando você soube que tava grávida? E aí eu soube em dezembro, né? Descobri a gravidez em dezembro. Foi um choque. Eu fiz 6 testes de gravidez. E todos deram positivo, tá? E aí, por último, eu fiz o de sangue. Porque Pra comprovar mesmo. Você queria um selo absoluto. Que realmente eu estava grávida, tá? Que senão eu não iria Acreditar. Eu tinha recebido, o povo já tinha falado, promessa. E o nome dele, como é que foi que você...
Nossa, o nome é outra experiência também. Daí eu descobri que tava grávida, foi aquele chororô, fiz 6 testes, não acreditei. Tá bom, agora eu entendi, Deus, tô grávida mesmo. Fiz a surpresa pro Fernando. E aí, nessa mesma semana que eu faço a surpresa pra ele, pro meu marido, ele chora horrores porque ele desejava muito ser pai. Tem um vídeo nas redes sociais, né? Tem. Eu vou deixar aqui embaixo as suas redes sociais. Tem um vídeo. Depois as pessoas vão acessar. E aí, ele chorou muito, né, e tal. E eu fiquei mais assim, eu sou muito mais durona e tal. Deus me forjou isso na maternidade. Agora eu choro muito. Então, assim, eu era muito durona. Então, pra me chorar, eu chorei ali depois de 6 testes, fazer exame de sangue, depois de ter feito a surpresa pro Fernando, aí eu fui chorar. Eu não vou dar conta! Esse foi meu choro. Sim, ponto. Sim. Tipo, desespero. E aí, beleza, descobri o Joshua, e aí eu vou orar. Nesse momento de desespero com o Senhor, eu oro. Senhor Jesus, eu não vou dar conta, não vou conseguir essa fase ser mãe, não tô preparada pra isso, um monte de medo, receios, traumas do passado, família disfuncional. Como que eu vou conseguir ofertar pra ele? Eu não tenho nem tempo na agenda. Como que eu vou conseguir ofertar pros meus projetos? A minha preocupação era os meus projetos. O egoísmo ali da minha parte, né? Então, assim, coisas precisavam ser tratadas em mim. Não vou conseguir dar conta dos meus projetos. Eu tenho tanto anseio, Senhor. Eu ia fazer agora, acabou de nascer a Masa Glass, sabe? Tô estruturando carreira, eu tinha acabado de ser promovida, tava com novos projetos ali de fazer uma estruturação de carreira a longo prazo. Eu lembro, me contou. Alcançar uma nova cadeira dentro da empresa. Sim. Então, eram coisas que me travavam. E aí, durante esse momento de ministração, o Senhor falou, eu fui a salvação da tua casa. O Espírito Santo ministrou no meu coração e falou isso claramente nesse momento. Eu só chorava. O Espírito Santo de Deus falou pra mim, eu fui a salvação da sua casa. E eu sou a salvação da sua casa ainda. Eu continuo sendo a salvação da sua casa. E foi eu que te designei esse papel. Foi eu que te convoquei a esse chamado de mãe. E é eu que estou te gerando. Será um menino e o nome dele será Joshua, porque eu sou a salvação da sua casa. E aí, automaticamente, eu fui no Google. E aí, eu pesquisei o significado do nome de Joshua. Joshua, Deus é a salvação. Deus é a salvação. E vem de Yeshua, de Jesus, a quem eu mais amo. Eu amo Jesus demais. Eu amo Jesus demais. Foi muito bom ter conhecido Jesus na minha caminhada. E quando você contou pro Fernando que era menino, sem antes saber do teste do menino? Ele já sabia? Ele ficou meio que surtado, assim, tipo, tá viajando. Tipo, muito sobrenatural, assim, tu tá viajando. Eu acho que ele faz, sabe? Aquele negócio assim, tô acreditando muito. E aí, no Chá Revelação, no entanto que, no Chá Revelação, eu fui com uma lista. O do Joshua, o Senhor me deu em oração. Sim. Então, era assim, uma convicção que era menino, mas eu ficava naquela, meu Deus, e se não for? Se for coisa da minha cabeça? Sim. E o Senhor já tinha confirmado, tá? Porque eu pedi em oração confirmações e o Senhor foi confirmando. Entanto que ele deu a palavra de Jeremias, que seria o profeta, as nações e tal. Profeta e tal. Ok, é um menino, né? E eu ficava, mas não, eu acho que não é não. Acho que eu tô viajando, colocando coisa. E aí eu fui fazer uma lista com o Fernando de nomes bonitos, de meninas. Então a gente fez Aurora, não sei o que. Colocamos vários nomes. E aí a gente escolheu um lá de menina. E aí, no dia do Chá Revelação, eu grito horrores no vídeo. Tipo, tipo assim, o meu escândalo já revela. Bruna, porque você desejava muito um menino? Não, gente, eu nem imaginava ser mãe. Tipo, era algo, vou querer, mas não quero experimentar muito, não. Então, assim, não queria. E aí, quem quiser imaginar se é menino ou menina. Sim. Quando eu pensava se eu ia ser mãe, quando eu fosse mãe... Uma menina. Eu tinha mais cara de, vou cuidar melhor do cabelo, sabe? Menina. Menino, eu sei nem... O que eu vou fazer com o menino? O que eu vou falar pra esse menino na adolescência? Não sei, o que eu vou cobrar desse menino? Não, eu entrava em surto. Sim. Mas era um menino. Aí descobri um menino, era o Joshua, o esperado do Senhor. E o Senhor ali testificou que ele estava falando a todo tempo, em todo tempo. Ele estava se manifestando e fluindo ali no meio da nossa vida. É ele quem estava fazendo todas as coisas. E eu recebi o Joshua com muito amor. Quando eu tive, de fato, ali a revelação que era ele, ali eu começo o meu processo de transformação da maternidade. Ali começa o marco do Senhor em mim, sabe? Ei, antes de continuar o episódio, deixa eu te contar uma coisinha rapidinho. Isso pode ser útil pra você. Esses dias eu conheci uma mulher incrível. Ela é especialista em consórcio. Isso me fez pensar em como que a gente se posiciona pra alcançar os nossos sonhos.
Tipo aquela casa que a gente idealiza há anos, sabe? Mas o mais doido é que ela não fala só de imóveis. Ela fala de realizações, de escolhas inteligentes, de liberdade financeira. Aí eu pensei, não, pera. Além dela ser patrocinadora do Supercast, não é por isso que eu quero só trazê-la. É porque de verdade eu acredito que ela pode gerar um benefício verdadeiro para quem tá me assistindo. Então se você tá aqui no Supercast, você precisa ouvir isso e já tá acabando. Sente que tá na hora de sair do aluguel, dar um passo diferente, deixar o dinheiro trabalhar por você, sabe? Investir com sabedoria. Clica no link que tá na descrição do Supercast aqui, assim quando ele acabar, ou manda mensagem para esse número que tá aparecendo aqui na tela. Vai por mim. Mesmo que você ainda não saiba exatamente o que você quer, essa conversa vai te abrir os olhos e vai te dar um norte quanto às suas finanças. E o melhor é que é sem pressão, só visão boa de futuro. Segue aí no Supercast. Antes disso, né, você comentou sobre o Senhor ser a salvação da sua casa, né? E a gente sabe a respeito daquilo que a gente que te conhece sabe a respeito da história de transformação que sua casa viveu, né? Hoje você também tem um legendário nessa casa, mas a história de transformação que a sua casa viveu. Se alguém às vezes está passando por processos, né? Porque sua história vem desde antes, né? No namoro, de todo esse processo. Da sua conversão e da conversão, a gente poderia colocar assim, não é tardia, mas entende? Comparada à sua dele mais tarde. Uhum. Como é que é isso, assim? Como é que foi pra você encarar, você conheceu o Fernando, tava com ele, aí você se converte. E aí você, ao mesmo tempo, também gostava dele, mas ao mesmo tempo começou a ter tantas revelações de Deus na sua vida, um monte de coisa você começou a viver como, até te perguntei, falei, o que você sentia? Sei lá, eu tava vivendo. Quando a gente vai passando por processos de Deus, é o que você falou, a gente tava conversando sobre isso, quem tá ouvindo pode ser edificado nisso, que eu fui muito, mas a gente, quando tá vivendo o processo, a gente nem tá reparando que a gente tá vivendo o processo. A gente, às vezes, chora, esperneia, faz, não quero mais isso, meu Deus! Mas a gente tá vivendo esse processo de transformação. Depois, que é o que a gente comentou, você até falou, as peças se juntam. Mas você fala, tudo aquilo era um processo muito doido que eu tava passando de transformação. Eu queria que você contasse um pouco disso para as pessoas, porque às vezes alguém pode estar vendo a gente e fala assim, nossa, eu tô vivendo isso, eu gosto de alguém, mas eu agora já sou do Senhor e eu não sei o que fazer com isso, ou eu estou junto de alguém, sou casada com alguém, eu não sei direito como viver isso. Eu queria que você contasse um pouco, que é tão edificante, vocês vão ser edificados. Sim. Eu acho que o meu processo, assim, de conversão, né? Eu vim de berço evangélico, de certa forma. Meu avô era pastor, presidente de assembleias, né? Uhum. Ali na região do Guarujá, tinha Mongaguá também, Itanhaém. E aí eu tinha essa referência. Então, assim, casa cheia, em festividades da igreja, vários pastores, pessoas contando testemunho e tal. Só que na minha casa de criação, não. Meus pais já eram desviados ali da igreja, eles não falavam a respeito de Deus, não tinha aquela gratidão ou momento de oração, qualquer referência ou valor ou princípio que você pudesse ter um firmamento, sabe? De vou buscar a Deus. Então, eu tinha a base do meu avô. E aí, por eu estar muito na casa do meu avô, eu via isso e ele só falava assim, filha, Jesus te ama. Filha, Jesus te ama, e se tomara que caia, menina. Então, às vezes, era assim, um tempo antigo. Então, ele tinha muitas cobranças, assim, sobre mim. E eu via, nossa, meu avô é religioso e tal. No entanto que eu me afasto, assim, de frequentar. Eu frequentava muito festividades da igreja. Porque a família do pastor tinha que ir. Era literalmente. Então, eu tinha que estar lá. Ele cobrava isso da gente. Mas quando... Você é mais em respeito ao seu avô do que qualquer outra coisa. Não, eu conhecia Deus. Eu não conhecia Deus, no entanto que eu nem abria a Bíblia. Eu não conhecia palavras, versículos. Nem tinha vontade também. Também não. Tinha uma biblinha que era aquelas bíblias de pelúcia, decorada, sabe? Bonitinha, coisinha de menininha, de criança. Mas não conhecia Deus, não sabia falar Deus. Sim. Jesus, eu não entendi essa separação também sobre Jesus, não tinha entendimento de nada. Entendi. Era muito distante pra ti. Muito distante, assim. Apesar de ter alguém que revelava, de certa forma, aquela fé, sabe? Meu avô revelava. E hoje eu consigo ver os testemunhos dele. Hoje eu consigo dar valor. Quem dera naquele tempo eu Mas hoje você enxerga como uma semente. Enxergo como uma semente, frutificou. Eu agradeço demais pela vida do meu avô, por tudo que ele me deixou, essas imagens, essas memórias lá atrás, de ser um servo, um homem temente a Deus, sabe? Porque isso me ajudou muito em processos difíceis. Eu me lembrava,
Meu avô morreu na fé, cara. Aham. Morreu na fé, a gente fez ali o funeral dentro da igreja e tal, Sim. aquela coisa. Como ele era respeitado, Sim. como ele deixou um legado, uma descendência, temos que Sim. valorizar. Então, ele me trouxe esse... Sim. Olha a mensagem que ele deixou mesmo de forma indireta ali, eu não aproveitando aquilo na Sim, fase que eu estava vivendo com totalmente. ele, sabe? Aham. Então, ali começa um pouco da minha jornada. E aí, na adolescência, eu decido, né? Conheço amizades e tal. E aí eu decido sair, nem frequentar, não quero mais saber de Deus, nem igreja. Quero nem tá lá. Sim. Não vou pra lugar nenhum. Aham. E aí, isso na fase dos 11, 12. E aí eu me rebelo um pouco com a igreja. E aí o meu avô falece. Aham. E aí eu entro também em várias situações por conta do lar disfuncional. Sim. De depressão. Eu acabo tendo uma doença de desmaio repentino, que era Aham. provavelmente desencadeou, na época foi dito isso, né? Ansiedade, coisas, estresse que eu passava. Eu tinha muito isso na minha base familiar e tal. E meu avô faleceu, então era um trauma. E aí isso acabou cascateando nesses problemas. E aí eu conheço o Fernando. Com os 13 anos eu conheço o Fernando. Então nós nos conhecemos, começa a jornada da nossa história. Nós nos conhecemos no mundo, assim, afora, nos padrões onde é lícito todas as coisas, onde tá tudo ok, vamos viver isso e tá tudo bem, sem muitas regras, sem muitas doutrinas, muitos valores e princípios, tá? Às vezes a gente pode viver ali numa situação aberta, assim, mas ter valores e princípios. A gente não tinha valores e princípios, porque não foi nos apresentado ali. E a gente também abriu mão, né? Não vamos colocar também a responsabilidade só sobre criação. A gente também abriu mão de muitas coisas. Fomos viver mesmo uma vida bangu. Então, aos 13, então, pra você ter ideia, aos 13 anos ali, era pra mim estar brincando de boneca. Eu fui conhecer o meu namorado, meu noivo, meu marido pra vida toda, aos 13. Então, eu me relaciono com o Fernando. Eu era imatura até então, né? Era o meu primeiro namorado de fato, assumido ali, tudo bonitinho. Com quem eu me permito mais, então foi o Fernando. E aí a gente começa a nossa jornada do namoro. Como a gente se conheceu fora, nosso relacionamento já era um pouco conturbado, então era cercado de muitas brigas. A gente saía, sempre que a gente voltava das baladas, das festas, a gente brigava muito. Muito imaturos também, Muito novinho. imatura, a gente era criança, Sim. né? Aham. O Fernando era mais velho que eu, acho que ele tinha 17 para 18. Aham. É considerado pedofilia e tal, né? Mas vamos dizer assim, eu era madura, gente. Eu já cuidava da casa, eu fazia comida sozinha, eu saía pras festas, voltava a hora que eu queria. Então, Sim. assim, eu tinha uma independência, tá? Mas não façam isso em casa, não é recomendado. Inclusive, é sábio não Se vai sentir esses sintomas, o médico deverá ser consultado. por favor. Não se relacione aos 13. Vai viver a vida, estudar muito. Então, assim, eu comecei a me relacionar com ele aos 13. E aí a gente tem várias situações de brigas e tal, muito imaturos. Mas em tudo eu sempre fui uma pessoa muito dedicada. Então eu não abria mão dos meus estudos e tal. Aham. Mas vivia essas festas de raves, favelas, essas coisas assim, a gente ia. Então, Aham. favelinha, a gente tava lá nos bailes e tal, Aham. do povão. E não Sim. era assim. E então, assim, era o nosso relacionamento. Começou aí, Sim. bem. E aí a gente noiva, a gente vai noivar, né, e tudo. E aí, aos 17 pros 18, eu começo a jornada com o Fê ali, a gente fala, vamos embora pros Estados Unidos. Do Aham, nada. aham. Vamos embora para os Estados Unidos. A gente vai dar certo lá fora, vamos construir nossa vida lá, empresa e tal. E a gente eu tinha um negócio de empreendedorismo. A gente tinha comprado um carro de gás para tentar o universo no gás. Na família de vocês tinha alguém que era empreendedor ou não? Era da ideia? O meu pai. O Ah, meu tá. pai é do segmento de esquadria e vidros. A gente nasce a Masa Glass por meio Do seu pai? do meu pai. Aham. O Fernando começa a trabalhar com ele, depois a gente puxa. Eu falo, é um sonho meu já conduzir a empresa do meu pai, mas acabou que Aham. não deu certo, então eu abri a minha e Sim. tal. E aí a gente tocou. E até hoje meu pai também tá no ramo, ele auxilia muita gente, a gente tem essa troca. Aham. E aí nasce ali, né? Então a gente tenta o gás, aí eu também vendia roupas de criança com 15 anos, já trabalhava também na loja do meu pai. Então eu já queria trabalhar, já tinha esse espírito empreendedor, sabe? Aham. Então aos 17, 18 falou, não, vou tomar a decisão aqui, bora, vamos para os Estados Unidos, Fê, agito ele, convenço ele a entrar nesse universo. Ele nem queria, não tinha Aham. nada, nem se passava na cabeça dele. E aí ele começa a querer mais que eu. Aham. Vamos, isso aqui, começa a ver as coisas. Acaba que ele é mandado embora de uma área portuária, ele trabalhava na área portuária, é mandado embora na mesma época.
é isso. É isso. Tá tudo calhando. E aí não falava muito sobre Deus, porque não era algo próximo. Sim. Você vê, não existia uma vida de oração e tal. Respeitava muito ali a fé e tal, mas não era algo próximo, sabe? Então, ok. Então, não deu, foi mandado embora, é o destino, é o universo, tá tudo certo, vamos nessa, Estados Unidos. E aí o nosso visto é recusado. Então, realmente não era pra gente ir, começa a decepção ali. Fiquei muito frustrada. Porque, imatura, saindo da adolescência pros 18, queria muito. E aí eu decido, vou viajar, vou fazer um mochilão e vou fazer intercâmbio. Tudo tem tempo certo, né? E aí a gente acaba juntando as nossas coisas também nessa época. E a gente vai morar junto num apartamento. Também decido morar junto, sair da casa dos meus pais e tal. Falo, não vai dar certo, vamos fazer isso então. E aí o Fernando vai trabalhar com meu pai. Eu já estava trabalhando com meu pai na época. E aí, questão de intervalo de 1 ano, eu acabo conseguindo uma proposta de emprego para trabalhar na área portuária. Algo que eu sempre desejei. Eu fazia técnico de logística na época e entrei na área portuária. Então, já tinha uma verba e aí eu vou fazer intercâmbio. Que aí é o completo de 18 anos. Vou fazer intercâmbio sozinha, o Fernando fica, eu vou. Faço o intercâmbio, fico 40 dias, vou para Itália, vou para Malta e tal. Aí exploro esses países, aprimoro mais o inglês e aí eu retorno. Quando eu retorno, eu sou promovida no meu trabalho, onde eu já estava trabalhando na área portuária, e ali começa a minha consolidação de carreira. Sim. Então ali eu já começo, se você pensar em Deus, nesse momento, você começa a entender que ali já havia um plano estabelecido, o Senhor já estava trabalhando, já existia um propósito maior da parte do Senhor, sabe? Eu consigo enxergar claramente que o Senhor já estava falando ali conosco, que existia mais aqui no Guarujá, existia mais na região aqui, que nós tínhamos que, de fato, ficar para afundar as nossas raízes. Sim. E conhecer dele, porque é aqui que eu me converto, né? Nessa parte da história, quando eu permaneço, é aqui que eu tenho um encontro sobrenatural com o Senhor e muda toda a minha vida, a minha trajetória, modo de pensar e agir e etc. Então eu volto, minha carreira começa a ser consolidada, eu começo a ter promoções, a crescer bem, bem rápido. Só que a vida de balada, a vida de festas também se intensifica, né? Sim. Porque esse era o nosso formato de vida. Então, vários shows. Os meus finais de semana, eles eram alimentados de baladas em baladas. A gente não tinha finais de semana relax, assim. Sempre tinha, e existia um vazio enorme se ele não fosse preenchido por estar em algum ambiente cheio de pessoas com música ou tomando um drink. Então, eu necessitava muito daquilo, né? E aí as coisas acabaram cada vez mais se agravando, então eram festas atrás de festas, a minha vida era cercada disso. Os estudos já não eram tão importantes, apesar de eu ter me colocado numa faculdade, ter terminado o meu inglês, eu sempre fui muito determinada, né? Mas não existia muito propósito naquilo que eu fazia. Eu ia por ir, tava por tá, sabe? Não ia ter fruto. Sim. Eu tenho nitidamente isso, claro, não ia ter fruto, apesar da minha determinação, apesar de eu querer muito. E aí, as coisas começam a dar muito errado, né? Nessas coisas, vidas de balada, eu começo a entrar nas drogas também. A usar, tudo é lícito ali, então tudo bem, vai fluir uma bebidinha e tal. E as coisas começam a se agravar nesse mundo. E aí, eu começo a sentir um vazio enorme, a depressão volta a me cercar. Lembra da depressão lá na fase da adolescência? Meu avô falece, eu já tinha... Sempre fui muito solo, aquele negócio de querer se isolar demais. E aí eu tinha muitos problemas familiares que eu não conseguia tratar. Isso me assombrava, porque eu sempre trago muito peso e responsabilidade pra mim. É uma característica minha. Então isso me adoece fácil. Então, eu comecei a ficar adoecida pelos ambientes tóxicos que eu estava vivendo. Eu só estava me consumindo de coisas que não me fazia frutificar, não me fazia sonhar, não me fazia ir pra frente. Não tinha coisas boas que me fazia, de fato, sabe, caminhar para o bem, né? Então, aquilo estava me consumindo. Viver desse vazio de baladas e tal. E aí, quando eu decido ir num culto aleatório, na APV, no culto que era na Miosotes. Do nada, era mais completo nada. Do nada. E aí, na época, a Maria já estava também. E o Wesley, que é meu primo, né? Eles já eram na PV e tal. Então, eu falei, eu vou na PV. Por isso que surgiu a ideia de vou na Palavra de Vida. Porque eu via vários posts deles. Então, nesse dia, eu falo, vai ter um culto de jovens. Então, eu vou. Não recebi convite, nada. Decido ir.
Eu sei que eles são de lá, então me senti confortável. Sim. Quando eu vou nesse culto da Miosotes, minha vida é transformada, minha vida é mudada, eu sou marcada, de fato, pelo fogo do Espírito Santo. O Senhor me visita de uma forma surreal. Nunca havia escutado falar sobre fogo, sobre o Espírito Santo, sobre presença, sobre Jesus, Cristo e divisão de Cristo, Deus Pai, Deus Filho. E aí eu começo... Era muito distante pra ti. No entanto, assim, a palavra. Qual foi a palavra? Não sei. Aham. Sei que teve um sobrenatural, um mover, uma atmosfera diferente que eu nunca Sim. tinha Você visto. sentiu algo muito diferente. Na época foi até foi o marco do Salinas. Pessoas Aham. estavam sendo arrebatadas no curto. Então, assim, foi uma atmosfera super diferente. E aí, o pastor Salinas, dali, ele foi para os Estados Unidos. Sim, sim. Então, foi nessa época. E era a época da Covid também, gente. Então, teve esse boom. Aí, então, eu decido ali me converter, né, Sim. de fato. Eu sou visitada pelo Espírito Santo. Sim. E ali é diferente, não lembro de A palavra. visitação que você... Porque assim, vai, quem tá ouvindo. Que não é... Que não tem essa experiência com Deus, não tem... Tem a mesma dúvida de você. Quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo. O que foi pra ti essa visitação? O que você sentiu naquele momento? Sim. Eu senti... É como se fosse... É uma convicção mesmo. A decisão, ela parte de você. Não é assim, Deus vai vir com uma voz e vai falar, agora você se converte. Bruna Jardim. Bruna Jardim, eis que te chamo. Não. Eu literalmente não recebi da boca de ninguém, ninguém orou em mim, nada. Às vezes acontece, tá tudo bem. Glória a Deus que você vai ser abraçado, vai ser acolhido. Naquele momento ali, foi a presença de Deus. Eu senti a presença de Deus, o Espírito Santo, como se eu estivesse recebendo, de fato, um abraço e como se eu estivesse queimando dentro. Meu coração, eu só chorava. Foi assim que eu fui visitada, eu não falava nada. Uhum. Mas eu chorava muito, e é como se estivesse tirando algo de dentro de mim, assim, sabe? E o que estava sendo tirado dentro de mim era todas as minhas amarras, era todas as minhas cadeias. Eu estava sendo liberta de mim mesma, liberta de toda a minha história do passado, liberta de, assim, óbvio que existiu todo um processo de cura e restauração, foram longos anos, mas naquele dia foi o dia que uma porta foi aberta, onde o Senhor batia e, de fato, abriu. E deixei ele entrar. Uhum. Então, ali eu só senti um fogo. Um fogo, eu só queria chorar. E era como se a glória de Deus estivesse sobre mim. E eu só sentia aquele peso de... Eu preciso me prostrar, existe um Deus aqui. Realmente, falam de um Deus, Deus... E uma coisa que é interessante as pessoas pensarem foi plenamente consciente, né? Foi racional. Foi racional. Não foi só isso, sentimental. Exatamente. Não é uma emoção, porque eu falo assim, né? Às vezes pode ser lido dessa forma, né? Eu senti um fogo, eu senti... Então, às vezes, nos louvores que é entoado, nas orações, as pessoas falando em língua, aquela atmosfera, aquele ambiente profético ali, você vai sendo conduzido, estou sentindo Deus. Ok, você vai sentir Deus, você vai sentir as suas emoções, vão estar emoções eufóricas, mas é de forma racional. A minha mente tinha uma convicção, por mais que ninguém havia falado, nem lembro da palavra, nem nada, havia uma convicção de que o Espírito Santo de Deus estava ali me tocando, me visitando, e Deus estava ali, e a glória dele estava sendo manifestada, porque eu sentia aquilo e eu só queria chorar. Ao mesmo porque tempo... eu queria me reverenciar ao Deus soberano. E era uma coisa boa. Não era uma coisa que te deixava mal como você vivia antes, né? Não era uma religião, tipo assim, vou me prostrar porque é um Deus soberano na casa e todo mundo tá se prostrando, eu vou me prostrar. Não, gente. Eu só chorava, no entanto que eu nem olhava pros lados. Eu recebi, de fato, uma visitação. Eu não pensava que o fulano tava... Eu só queria chorar. E quando você chega que você não é convertido, ou você não tem a religião ou a fé em Deus, você não entende Jesus e tal... Você fica com vergonha de tudo. Então eu cheguei com muita vergonha, eu não queria falar com ninguém. Primeira pessoa que eu vejo, a Maria. Queria me apresentar pra todo mundo. Todo mundo da igreja, ela queria me apresentar. Eu fiquei com muita vergonha. Eu sentei no último assento. Sim. E, é a cara de todo mundo que tá, tipo, recém-convertida ali e tal. Ou chegando na igreja. Normal, todo mundo quer fazer a mesma coisa. Fiquei lá atrás também. E eu lembro que eu fui muito tocada por Deus, assim, eu fui curada, né? Eu cheguei pro meu... Primeira vez que eu fui, tinha te dito, né? Tem gente que não sabe, mas eu já fui espírita, católica carismática, esotérica, budista. Então, e de praticar, não era tipo, não, eu realmente vivia aquilo, né? Acho que nem parece que eu sou uma pessoa intensa, né? Então, eu vivia aquilo. Então, assim, quando eu fui a primeira vez, fui convidada. Minha mãe me convidou, não queria ir de jeito nenhum.
E eu falei que eu não ia, que ela tava separando as pessoas da família, porque ela tava indo pra uma outra religião. E eu mal entendia que era Deus me chamando, não pra uma religião, mas Deus me chamando pra um relacionamento. Mas eu não tinha senso disso também. E eu lembro que quando eu fui curada, eu tinha apneia de sono, então eu não dormia à noite. E eu fui curada, e aí eu lembro que eu saí com uma sensação assim: quem é essa pessoa que me cura e não me pede nada em troca, não me fala nada, só fala assim: pode ir em paz, você tá curada. E eu fui curada, assim, foi, alguém me falou, você está curada. Eu realmente senti, exatamente, era uma certeza, era um negócio, assim, inexplicável. E aí, quando eu saí, eu falei, que diferente isso de tudo que eu vivi até agora. Tinha uma atmosfera diferente. Uma sensação diferente. Porque É a as presença. Isso, as outras vezes Essa é que a eu ia presença, a eram glória muito de Deus. frias, eram ausentes de alegria, ausentes disso. E aí, então eu vivi aquilo e falei, diferente isso aí. Eu quero ir de novo. E aí pode continuar, porque eu vejo que o contato de Deus é isso mesmo que você fala, diferente, bom, mas diferente. O que é isso? É, você não entende muito bem, mas você prova e sabe que é bom. Isso, é isso. E aí você começa a entender ali um amor. Isso. Você sente um amor e você fala, genuíno. Que é isso aqui, Eita, né? e assim, quando você tem uma carência paterna, materna, referências, ou você, sei lá, é muito aprisionado em figuras de pessoas, quando você é tocado por Deus, você sente esse amor bem genuíno. É fácil de perceber, porque você tá carente de todos os lados e você vê que você tenta conectar em pessoas o que você nunca vai receber. Exatamente. Porque você precisa conectar com a fonte. Uhum. Você foi criado para ser conectado com a fonte. Um filho de Deus. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, né? Então, a gente é nascido, criado para isso. Então, não tem como. A gente pode buscar em milhares de outros lugares, se preencher de diversas outras coisas. Então, assim, teve várias fases que eu me preenchia. Era de bebidas, era de não sei o quê. Aí nasceu doença, eu desmaiava do nada, era crise de depressão. Aí fui depositar isso no relacionamento. Acabei ficando muito jovem, me relacionando. Quis morar junto. Tudo eu depositava. Coisas pra suprir as carências, pra fechar as lacunas, mas nada preenchia 100%. Você vê que a vida continuou não dando certo. Sim. Nada tava suficiente. Poderia estar Sim. ótimo ali. Tô morando junto, tô com meu apartamento. Legal, você tem um Aham, apartamento, sim, agradece. Né? Você viajou pra outro lugar, mas não tava bom. Sim. Não tava Faltava bom. algo. E assim, por mais que eu continuasse sonhando, por mais que eu acreditasse que eu ia chegar naqueles lugares, era como se fosse algo inquietável dentro de mim. Sim. Era uma inquietude que eu tinha ali, de que não estava preenchido, de que tinha uma lacuna. E não dá pra gente conseguir descrever muito bem o que acontece. Mas você que passa, ou quando a gente se vê nesse lugar, a gente entende. Que é a mesma falta. Em todo mundo, é um vazio, a gente sente. E a gente só quer preencher, E aí, quando a gente é amado por esse amor genuíno, a gente sente essa visitação de Deus. E você já tava com o Fernando. E eu já estava com o Fernando. Tá. Isso, E aí chega o choque. Porque eu, do nada... Eita, menina, do nada, Deus, quem é Deus aí? Tu falando de presença, de não sei o quê. Né, assim, eu só voltei diferente. Aquele dia, gente, eu voltei diferente. Eu entrei dentro do carro e eu chorei horrores. E foi o que eu falei no início, eu sou difícil de chorar. Sim. Eu sou difícil de ser quebrantada, mas assim, eu sou quebrantada por Deus. De forma surreal. Vamos chorar, minha filha. Bora, lágrimas. E eu recebo uma enxurrada de lágrimas. Então, assim, eu entrei dentro do carro e eu chorava que nem um bebê, gente. De forma surreal. E, assim, havia muitos anos que eu não chorava daquela forma. Eu não sonhava daquela forma. E aí, é como se a minha visão tivesse sido aberta a tal ponto que a minha mente, isso foi pra minha mente. A minha visão se abriu e a minha mentalidade foi invadida pela presença de Deus. Além do meu coração sendo visitado, porque eu senti, lembra? Eu falei aquela presença, aquele fogo do Espírito, e quando eu entrei dentro do carro, as coisas racionais, porque eu tava super consciente. E aí, racionalmente, eu fui visitada. E aí me enche uma alegria, a minha mente se abre, a minha visão se abre e a minha mentalidade começa a ser mudada ali. Eu começo, uau, diferente. Quero provar Preciso a minha responder. vida, a minha vida. Preciso responder a isso. Preciso responder a isso. A minha vida, ela não tá conforme. E olha, eu não recebi uma palavra assim, ei, você tá em pecado, assim, assado. Não. Eu recebi uma visitação, a minha vida não tá conforme. Gatilho. Ok, você veio de um berço evangélico, havia um pastor. Alguma vez na sua vida foi dito sobre pecado e tal.
Mas tá na nossa natureza. Tá na Sim. natureza do homem Sim. entender o certo e o errado. Uhum. E alguma coisa não tá conforme. Por mais que você não sabe as entrelinhas ali do que não tá conforme, não tá conforme. Aham. Aí, beleza, eu fui pra casa. Cheguei em casa, falei pro Fernando e tal, mas, né, não deu muita audiência e tal, porque ele também não tava vivendo aquele momento. A gente não tinha uma comunicação assim, aberta, madura pra falar sobre isso. Sim. Eu nem entendi o que era o espiritual, não sabia falar sobre isso. Então, ok, só vivi. Senti uma coisa muito boa. E é isso. E aí, ao longo dos dias, eu começo a agir diferente, eu começo a querer estar nesse ambiente, então eu vou em alguns cultos como visitante mesmo, mas continuo com as práticas da minha vida. Até que eu chego em um determinado momento de visitação, sei lá, depois de uns 5 cultos, minha mentalidade já estava um pouco diferente, eu já não queria tantas práticas, eu comecei a me inibir. Então, eu não quero mais beber tanto, eu bebi até cair. Eu queria beber mesmo pra esquecer dos meus problemas. Sim. Então, eu queria esquecer da minha base familiar, eu queria esquecer da minha vida, queria esquecer dos sonhos que não estavam dando certo, daquela coisa imatura de menina que quer a todo custo pra já, pra agora. Bem Sim, menina. Sim. Então, eu acabei, tipo, bebia pra esquecer tudo. Sim. E aí eu passo a não beber tanto. Dou um gole, porque na roda vão te chamar. Aham. Então, você não vai beber, todo mundo bebe, você bebia. Aham. O que tá acontecendo com Você não vai beber, o que tá acontecendo? Toma um golinho cá. Nossa, como tu tá chata, porque eu sempre... Nos rolês eu era muito chata. Eu não Aham. era, assim, desinibida, gente. Sim. E realmente eu era chata. Porque eu sempre fui mais retraída na minha e tal. E quando eu estava vivendo fora da presença de Deus, eu não entendi o que era alegria, eu não entendi o que era ser preenchida, eu não entendi o que era viver uma identidade, que Cristo tinha me dado uma identidade, que eu poderia ser livre das minhas amarras, bora viver tudo que Deus tem reservado pra mim, para com esse negócio Hoje em de dia não chatice. dá nem pra imaginar que você era essa pessoa. Eu sabia? era. Então, tipo, É uma morreu transformação mesmo. muito doida. Quem me conhecia no passado, cara, vai dar risada aí, eu era chatona mesmo, tipo, Aham. bora fazer isso, eu não quero, ai, que saco, eu reclamava de Aham. tudo, murmuradora. Sim. Tava ali, tava ativo. E aí, então, todo o tempo era oferecido e tal, então eu dava uns goles, bebia e tal, mas eu tava já bem inibida ali. Aham. Não queria tanto, sabe? Eu já Sim. não era mais a mesma Bruna, Sim. não era. E você, quando você tava passando por esse processo, você se via diferente nisso? E você ficava pensando o que tá acontecendo comigo? Você pensava assim, que é isso que eu não quero? Que coisa mais estranha. Eu acho que eu não pensava muito, não. Só ia vivendo. Não conseguia discernir isso, só ia vivendo. Eu só não queria, só Sim. dava a resposta, não Eu quero. não quero mais. Acabou. Aí, sou chata, tá bom. Sou chata. Aí eu era mais chata ainda. Tá bom. E aí eu ficava super brava. Até que chegou o ponto de eu ser tão espremida nesses ambientes que eu entendia que esse ambiente não era mais pra mim. Entendi. Porque eu tava sendo muito espremida ali, eu não queria mais aquelas práticas. Sim. Quando eu tive o encontro, a visitação, eu tomei uma decisão de que Sim. a minha vida estava errada e não ia mais estar errada. Sim. Ponto. Aham. E aí é quando o Senhor começa a trazer as coisas, o Senhor começa a me mostrar. E isso foi muito no meu secreto. Sim. Foi nos momentos de louvores, e aí o Senhor começa a trazer referências, o Senhor começa a trazer palavras, e aí surge uma Referência, vontade você de diz é o quê? Pessoas? pessoas. Até então, eu não era uma pessoa que meditava tanto na palavra, né? Eu fui visitada. Sim. Ok. Então, não foi uma palavra... Às vezes as pessoas são capturadas pela palavra. Sim. Então, elas têm um secreto diferente. Eu fui visitada pelo Espírito Santo. Então, eu precisava aprender o que era palavra. Eu precisava aprender o que era louvor. Eu precisava ser ensinada. E a minha jornada, eu fui ensinada pelo Espírito Santo de Deus. Eu fui ensinada, de fato, pela presença. O Espírito Santo de Deus é a presença de Deus em nós. Quando decidimos aceitar Cristo Jesus, ele faz morada em nós. Aham. Então, quando ele passa a morar dentro de mim, ele começa a trazer a revelação do que é dele. Aham. Então, isso foi uma jornada de meses, Sim. anos e tal. E aí, eu até foi bem rápido o processo Aham. de Deus, assim, foi bem intenso. E aí, quando ele começa a mudar a mentalidade, eu passo a me inibir mais, não quero tanto, eu começo a frequentar um pouco mais o culto e tal. E aí, as coisas começam a vir claramente na minha mentalidade. Gente, vem do céu. É uma sabedoria divina mesmo, é um discernimento que vem do céu. Eu posso falar isso com convicção, porque não sentaram e me discipularam. O meu discipulado, ele foi acontecer depois, quando eu me batizo. Aham. Eu já estava no processo de conversão, já Sim. vivendo uns anos ali na igreja, vi 1 ano e pouco, quase 2 anos, aí eu decido me batizar.
E aí, nesse processo, eu não tive alguém, de fato, me discipulando fisicamente como pessoa, mas eu tinha Deus me discipulando. Bruna, você é super espiritual, sobrenatural. Gente, é real. Eu tinha Deus me discipulando. Acontece. Só provar e ver de que o Senhor é bom. O meu também. Eu tive, era o culto. Experimente, você viverá. Era o culto. E aí, como eu fiquei tocada com aquilo, eu ia aos cultos. Mas aí, à noite, em vez de eu ter a insônia, porque eu não dormia, eu comecei a pensar, quem que ele é? Então, eu vou ler. E aí, eu comecei a ler. Eu não, né? Deus me inspirando a ler, né? Pra você. E aí, quando eu começava a ler, eram como se... Realmente mesmo, como se você falou da vez... escamas. As escamas saíam e eu começava a ver. E aí, começava a entender o que eu tava lendo. E aí eu falava, gente... Aí, em vez de eu acordar... Naquela época eu acordava minha mãe muito. Eu falava, tá barulho na porta, né? Em vez de eu acordar apavorada, tinha vezes que eu ficava tão maravilhada. Eu preciso contar pra alguém isso. E aí eu ia pé por pé e eu falava, mãe, sabe aquilo que Deus falou sobre isso, isso e isso? Ele tá querendo dizer isso! Então, tu é mais que eu, Amandinha. Eu ficava doidona com aquilo que eu falava. Tu foi taxada de louca, certeza. Nossa, Amanda, radical. Minhas amigas me chamavam de radical. Mas é porque eu fui muito impactada com o que eu lia. E isso me salvou daquilo que eu vivia, sabe? Eu vivia um medo atormentador. Eu odiava a noite. Eu pensava, ai meu Deus, a noite tá chegando, a noite tá chegando. Porque eu não conseguia dormir. Eu ouvia barulho, eu via coisa. Então, era um horror e eu não sabia me defender daquilo. Só soube me defender quando eu entendi que o nome sobre todo nome manda em tudo. E ele mandava em mim. É isso. E mandava em tudo. Então, quando eu comecei a usar o nome, foi quando eu comecei a ver que as coisas saíam, que o mal que tinha, que eu realmente via, sumia. E eu falava, opa, então esse nome tem muito poder. E foi isso que eu comecei a entender também. Tá, e conta. A meditação da presença. Aí Deus começou a te visitar, você começou a ser transformada, Fernando ali vendo tudo isso, você já não Entendendo querendo mais nada, ele indo pra balada, rave, não sei o que, vamos, não sei o que, não quero. Porque não quero. Vamos pra balada, não sei o que. Gustavo Lima, ele era fã de Gustavo Lima. Nossa, como foi difícil deixar de ir no show do Gustavo Lima, gente. Foi muito difícil. Porque ele era muito fã. Então, assim, ainda no meu processo de conversão, eu ainda fui a alguns shows do Gustavo Lima, né? Porque meu marido... Na época ele era noiva, depois se tornou marido no processo de conversão. Sim. Eu vou chegar lá. Aí, ok, várias hesitações, e assim o Senhor foi trabalhando no meu secreto e fazendo discipulado, até que, do nada, na igreja, eita, turma de batismo aberta, vou me batizar. E ali eu começo a ter um relacionamento com o Senhor. Diferente. Porque eu começo a orar e entender que ele era um Deus que me escutava. Sabe? Ele era um Deus que me escutava, ele era um Deus que estava ali, era um Deus palpável, de presença palpável. Até então, não, eu só falava, ok, Deus está no meu coração, recebi essa visitação, senti lá naquele culto, minha mentalidade está sendo transformada, porque a minha visão, eu passo a ver as coisas diferente, eu passo a pensar de uma forma diferente. Só que até então eu não me alimentava da palavra, para que a palavra me confrontasse e para que eu pudesse cravar os mandamentos e seguir esse direcionamento da palavra, porque a palavra tá ali, manifesta. Não. Então eu comecei como é que foi o meu processo? Em oração. Então, eu comecei em oração, ser fortalecida na minha fé, e aí eu começava a escutar Deus nas minhas orações, eu sentia no meu coração, em espírito. Deus falava de voz audível? Não falava de voz audível no meu processo de conversão. Mas eu tinha sonhos. O Senhor me dava sonhos específicos, e aí eu começava, gente, que estranho. Até então, você sabia que era revelação, que você estava recebendo o dom de... Não. Só vivia. E aí eu recebia uns negócios diferentes, acordava de madrugada. Começou ali. Aí eu, eita, estranho e tal, eu ficava meio assustada. Aí você expulsava, não fazia nada, gente. Eu não entendia a autoridade, a responsabilidade, nada. Então eu só vivia ali, literalmente. E aí eu começo a orar. Quando eu começo a orar, eu começo a falar com a minha boca. Oi, Deus. Então, e aí eu não sabia orar, não sabia falar, não sabia profetizar coisas boas, não sabia nada, eu só falava, ai, tô com problema, assim, assado, Deus, se você tá aí, trabalha em mim. E aí quando me dá um estalar, eu falo, Senhor, começa a me dar sabedoria, aí eu começa a pedir, aí começa a amadurecer a oração. Senhor, sabedoria, me dá discernimento, para que eu possa seguir melhor, para que eu possa direcionar. Eu não quero mais estar nesses ambientes. Aí eu começo a falar o que tá dentro de mim. Daí eu começo a amadurecer.
Sim. As orações eram tipo 10 segundos, depois começou a passar, opa, vai amadurecendo, começa a falar mais coisas, começa a abrir o meu coração, Sim. começa a nascer um secreto. Aham. E aí começa a ter de fato um relacionamento. Relacionamento. Então o Senhor teve muita paciência. É literalmente. Mas ele é assim. Aham. E aí, nesse secreto com o Senhor, eu decido me batizar no culto que eu escuto lá, a turma batismo. Ok, Aham. vou lá no domingo de manhã, né? A vida era como? Noturna era agitada. Então, de manhã era terrível pra acordar, mas eu ia. E aí, contei meu processo. Então, no processo de batismo, tinha um discipulado. Aí, eu começo a ter pessoas na jornada. E aí, as referência que você pessoas- falou. As referências. E aí, vem o Carlos, a Jaque ali da igreja. Sim, maravilhosa. Que cuidavam no processo de discipulado. Foram essenciais aí na minha jornada. E aí, eu começo a contar da minha história, que eu não era casada, eu tava em processo de fornicação, porque eu tava morando junto, etc. Eu não tinha largado a vida nem nada. Mas que eu queria aquele Deus ali e tal. E aí eu entro nessa jornada. Eu fico, acho que 1 ano e pouco, alguma coisa assim. Eu passo por várias turmas, Sim. porque acho que é 6 meses, não é? 6 meses, 6 meses. Passa pro processo de batismo. Eu não pude me batizar porque eu não tinha casado, porque tava na época da Covid. Aham. E aí eu decido, quando eu decido me batizar, eu decido me casar. E aí, numa dessas orações bem simples ali, eu falo pro Senhor que era a minha oferta. Senhor, eu estou ofertando a minha vida quando você me visitou. Essa foi a minha oração. Quando o Senhor me visitou, eu tive um encontro com você e eu entreguei a minha vida por completo. Então, eu tô te entregando todas as áreas e eu tô ofertando o meu casamento. Eu oferto o meu casamento. Eu vou tomar essa decisão para te entregar, porque eu quero me batizar. Então, assim, não era só a responsabilidade de me batizar ali, de casar por conta do batismo, porque os homens estavam me pedindo. Sim. Havia esse peso ali pra me batizar, mas eu fiquei resiliente, eu não desisti. Não é nem porque os homens, né? Porque você começou a conhecer o que estava escrito ali, né? Isso. E aí, assim, exigiam pra que eu Sim. pudesse batizar e tal. Eu Sim. poderia, sei lá, ter largado o Fernando, ou eu poderia ter desistido do processo de batismo, porque a gente vê muitas histórias, Sim, né? sim, De pessoas tem, que acabam tem. desistindo, entendeu? Tem. Não tem força suficiente pra sustentar aquele relacionamento, nem larga o relacionamento que Sim. conheceu antes. Sim, Porque verdade. ali eu tava decidindo me casar em julgo desigual, porque eu já Uhum. tinha assumido a minha fé, Sim, e eu ia e me ele batizar, não. tipo, Sim. tudo junto, um combão. Então, você tava fazendo uma coisa muito louca. Você aceita É. esse como? E assim, foi me dito. Então, o processo de discipulado foi essencial, porque a palavra que até então não tinha tanto entendimento, Começou a te amadurecimento, mostrar o que começou a me queria dizer. confrontar. Aham. Começou a me confrontar, eles começaram a bater nessa tecla, então eu comecei a ler a palavra. Sim. Então, eu comecei a ser confrontada por ela Sim. e tratada por ela. E aí, nesse processo do batismo, eles não me deixam batizar, por conta que eu não tinha me casado, não tinha anotado data nem nada. Eu fico numa segunda turma. Aí, na segunda turma, acontece da Covid. E aí fecha, abre, eu já tinha marcado meu casamento, mas ainda não tinham deixado me batizar. E aí eu fico mais uns meses fazendo o processo ali de batismo e marco a data de casamento. Casei na Covid, mas deu tudo certo, foi uma festa linda, graças a Deus. E aí eu decido me batizar. E eu me batizei em julgo desigual, né? Então ali já havia uma revelação Pra no quem não processo sabe, de julgo discipulado. desigual é a pessoa... Uma pessoa vive um propósito e outra pessoa vive outro propósito, independente de qualquer coisa. Mas no caso dela, ela tinha se transformado numa pessoa que decidiu tinha uma fé, e o seguir Fernando aquela não. fé e o Fernando não. Então, assim, eu acreditava em Deus, Jesus. E eu criei uma igreja, frequentava uma igreja, tinha novos princípios, valores. O Fernando não. Era o mesmo ritmo de vida. Meu Sim. esposo era o mesmo ritmo que eu vivia também. Que eram as minhas práticas. Os meus princípios e os meus valores eram os mesmos. E aí é quando eu entro nesse processo e aí eles começam a me discipular e orientar. Ó, quando você tem certeza... me perguntaram, você tem certeza que você quer se batizar? Então é assim, né? Você aceitou Jesus, vem que eu vou te descer as águas. Não, é algo ali que você precisa entender o peso da Matar o velho responsabilidade. homem, nascer uma nova Tem uma pessoa. responsabilidade no Sim. que você tá decidindo. E eles nos conscientizam a respeito disso. Sim. Então, foi ótimo pra mim ser conscientizada. Eu não entendia. Eu não entendia daquilo. E aí eles falaram assim, eu lembro que o Carlos falou pra mim, né? Você vai se decidir se batizar, saiba que as lutas que você tá passando agora não é nem comparada. E as lutas no seguinte do quê? Eu falava muito que eu tava nos ambientes de festa, eu não queria beber, e a galera ficava me oferecendo. Eu não queria drogas nem nada, não queria mais o estilo de vida. Eu usava roupinha curta, dançava funk ali nas raves e tal. Eu não queria mais. Eu tava ali, porque o Fernando tava, mas eu tava com outras vestes. Sim. Eu tava com outra forma de pensar. Eu já não falava tanto na rodinha, porque não tinha o que conversar. Porque quando tava bêbado, tu falava o que vinha na cabeça. Sim.
Quando tu tava sã, tu não queria conversar com um monte de gente que tava bêbado. Bêbado. Era isso. Então eu era chatona. Aham. E aí eu comentava disso no processo de discipulado com quem me acompanhava, né? E aí ele falou, então, você vai decidir se batizar, saiba que vai vir lutas ainda piores. Você tem certeza? Eu falei, tenho. Você vai se casar mesmo, essa pessoa que você quer e tal. E aí, assim, já tinha algumas situações no nosso relacionamento que não eram boas, né? A gente se relacionou sem princípios e valores cristãos. Então, a gente já tinha um relacionamento tóxico. Lembra que eu falei de muitas brigas? A gente tinha muitas brigas. O Fernando não era uma pessoa tão... não tinha tanta fidelidade. Ele é super ok em relação a isso. Então, a gente pode falar. Eu até falei, no podcast eu vou falar um pouco. Tá tudo bem pra você? Tá tudo bem. Então, tá bom. Então, assim, tinha muitas infidelidades da parte dele. O caráter dele não era um caráter bom. Moldado por Cristo. O meu também não. Mas... tinha essas coisas, voltado ao relacionamento, sabe? Coisas que nos frustram, nos decepcionam, nos machucam como mulher ali e tal. Nada pra ir pra frente. Então, vou casar com uma pessoa que já não tá mostrando que gosta tanto de mim? Sim. Ele fala com a boca, mas não é com a atitude, não comprova. Sim. E aí, pra Deus, eu decido, falo ali, não, Senhor, é a minha oferta. Eu, de fato, tava ofertando meu casamento. A gente tava decidida naquilo que eu ia fazer, essa oferta pra Deus. E eu não estava vendo ali com os olhos ainda de compaixão, de que eu ia resgatar, que Deus ia mudar a vida do Fernando. Eu só tava indo por mim no meu processo. Eu tava no meu processo único, individual. E aí, eu tava sentindo no meu coração aquilo. E aí, eu orei pro Senhor e falei, Senhor, é uma oferta no meu casamento. E a mesma coisa eu falei pros discipuladores, né? Na época, eu falei pro Carlos, não, eu vou casar sim, eu tô com ele desde os 13, eu vou ser obediente a Deus. E eu sei que o Senhor tá fazendo na minha vida e vou seguir. Mas ali eu não tava, tipo, o Senhor vai mudar ele, vai converter. Não, eu tava indo porque eu queria me batizar, era minha oferta, eu tava no meu íntimo com o Senhor, tendo meu secreto ali, meu relacionamento. E ok, aí marcamos a data, fiz de tudo pra casar. Ele não tava tão contente de casar, mas ele queria casar também, mas tipo, sabe, naquelas assim, não tão... Ele não pra tava que casar, ele tá não morando tava, junto. Isso, ele não tava passando pelo processo que você tava passando. Já tava há anos pra que casar, vai se converter, igreja, nada a ver. E ele não frequentava a igreja comigo. Então ele nem sentia, nem escutava aqueles louvores, não entendia nada. E ok, a gente casou, minha festa, assim, e eu recebi palavras da minha festa. Bebidas foi um questionamento da minha festa. Vai entrar bebida, não vai. Foi uma outra oferta que eu dei pra... Não, eu tô casando porque eu vou batizar. Não vai entrar bebida no meu casamento. Foi uma pé de guerra. Sim. Até que o Senhor, ele faz todas as coisas. Deus, não vai entrar bebida. Eu tô fazendo uma oferta pra ti, Senhor. Então, como vai entrar bebida? As pessoas vão ficar louconas lá e tal, meus amigos. Porque todo mundo era nesse ritmo, tava tudo bem. Não dá, Senhor, não vai casar. Como é que eu vou estar num ambiente lá, cara, entregando minha oração, entregando tudo pro Senhor e todo mundo caindo? Não dá certo. Vai ser chato. Meu pai também, sabe, minha família tinha alguns problemas de alcoolismo e tal. Não ia ser legal e eu não queria aquilo. Ok, era uma coisa que estava no meu coração. O Senhor foi lá, levantou uma pessoa, da boca de uma pessoa que, tipo, total confiança do Fernando, não foi nem de mim. E falou, ó, meu, teu casamento vai ser abençoado e tal, mas não pode entrar bebida. Deus tá falando isso, isso e isso. Ele recebeu. Acredite se quiser, ele recebeu, não entendendo nada de Deus, falou, tá bom. Recebeu, chorou horrores, porque era uma pessoa de total confiança dele ali. E aí isso mexeu no coração dele. E aí a gente entrou num acordo ali, e realmente a gente teve o bar, eu mudei, eu já tinha pagado o contrato e tudo do bar. Mudei, foi só drinks não alcoólicos. Foi tudo ótimo, perfeito. E aí eu não ofertei, eu não ofereci, eu não paguei por bebidas nenhuma. Eu, como casando ali, eu tava entregando de fato a oferta. Teve alguns amigos que levaram e tal, mas tipo, deles, eu não ofereci nada e tal, e foi tudo bem. Nesse processo que você tá, você casou, a gente tá chegando no final, a gente só tem mais 5 minutos. Você casou e tem essas caixinhas que você vai ter que respondê-las. Tá. Você casou e aí tá, dentro do seu casamento, você continuou vivendo um processo de conhecer Cristo. E Fernando ainda não. Fernando ainda não. Quando que foi que você percebeu assim, olha, tá bom, Fernando agora ele é uma nova pessoa? Porque assim, pensa bem, difícil, né? O Fernando, ele se converteu
quando a gente tipo, chegou no fundo do poço mesmo, do relacionamento, né? A gente se casa, acontece algumas infidelidades ali e tal, o caráter ainda não estava consolidado, então eu caso, passo pelo processo de batismo, etc. Só que o meu relacionamento continua da mesma forma. E coisas estavam sendo amadurecidas da parte do Senhor em mim. E aí, quando a gente chega no fim do poço, que é quando eu decido, de fato, pegar o divórcio, porque eu já tinha passado por diversas traições, pós-lua de mel, tipo, um mês ali, encontrei conversa e tal, coisas que me feriram muito. A gente chega numa crise aí, que aí foi, tipo, gota d'água. E eu falo, não, eu vou divorciar, entro com a advogada, papelada e tudo. Até porque, biblicamente, estava respaldada. Exatamente. Houve traição, pode divorciar. Eu tinha buscado muito, assim, já tinha se passado anos, tá, gente? Anos de processo com ele. E aí eu decido realmente me divorciar. E aí ali é o ponto de partida da marca de Deus, quando ele começa a transformar as coisas e há um novo Fernando. E aí a minha última oração foi, Senhor, se você enxerga algo bom ali, se você enxerga algo bom, que assim o Senhor faça essa mudança. Se você enxerga algo bom no caráter dele, porque eu não enxergo nada, pra mim é horrível. Porque era isso que uma mulher ferida pensa. Você tá passando um monte de processo difícil ali e tal, com a pessoa, não enxerga nada. Senhor, eu sei que tem um recomeço, então seja qual for o recomeço, eu aceito o novo do Senhor pra minha vida. Porque lá atrás, quando eu decidi me casar, eu casei sabendo e tal, eu não posso colocar isso sobre você. Eu casei, eu permaneci até aqui sendo obediente, Senhor. Então eu tô decidindo isso. Tô decidindo com muito temor, com meu coração muito... Eu tava muito machucada. Sim. Eu tava muito machucada. E eu tinha sentido... Eu sentia que eu tinha envergonhado o nome de Deus, sabe? A gente chegou no fundo do poço ali, eu tinha feito umas coisas... Eu tinha sentido que eu tinha envergonhado o nome de Deus. Eu tinha sentido muita vergonha. Porque eu já era cristã, não tinha que dar aquele exemplo. Sim. Sabe? Então eu fiquei muito mal por isso. Sim. E aí eu decido me divorciar, falo fim da linha. Aceito o teu recomeço, dou essa última oração e entrego o controle e a dependência total pra Deus. Aí, quando eu entrego esse divórcio... Aí o Senhor começa a operar e a mentalidade, o Fernando é visitado, o Espírito Santo de Deus convence de alguma forma e ele fala, não, eu vou pra igreja, eu vou mudar. E é aquela história, aquele lenga-lenga que a gente fala, pô, já aconteceu isso antes, tu não vai mudar. Vai de novo, é só pra coisa. poder me ganhar e tal. Só que aí ele passa a querer coisas que eu quero. Ele passa a querer estar em eventos que eu queria estar. Ele passa a desejar projetos. Foi no curso que eu tava, que tu também tava, né? No mesmo, que eu e a no mesmo Amandia curso. se conhecemos. Era no mesmo curso. A gente passou por uma mentoria ao longo do ano. Sim. E eu e a Amandia se conhecemos lá. Foi nesse processo. A Amandia me conhece no processo que o Fernando tá sendo convertido. Eu já estava tratada, já tinha sido forjada ali e tal, como mulher de Deus. Sim. E aí, nesse processo, o Senhor começa a tratar ele. E dá pra ver a diferença do Fernando do curso pro Fernando de agora. É outra pessoa. E aí, esse é o marco, assim, quando eu decido o divórcio, o Senhor, ele, há algo novo ali. Eu posso fazer o novo que você deseja, o recomeço nessa pessoa, na mesma pessoa. Na pessoa antiga, só que ela não será mais essa pessoa antiga, será uma nova pessoa. Então, é a partir dali que o Senhor faz tudo novo na minha vida. Ele me dá um homem segundo o meu coração e que estava alinhado ao coração do Senhor também pra mim. Ele forja o caráter do Fernando. E aí tudo é transformado na nossa vida. Sim. Aí vem o Joshua, a gente consegue a empresa. A Mazaglés não nasceu antes disso. A Mazaglés nasceu quando o Fernando se converte, quando a nossa vida está alinhada. Sim. E aí o Senhor começa a operar. É como se tivesse... Aí sim, as coisas estivessem claras pra vocês dois poderem realmente construir algo baseado numa verdade, né? Eu acho que as portas que estavam fechadas, a gente não tinha acessado por isso. Faltava esse posicionamento. Se eu estava esperando o tempo, a estação certa, um posicionamento da nossa parte como completo, para que portas pudessem ser abertas. Então, assim, há todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e há um tempo e estação designado pelo Senhor, cada coisa. sabe? Processos, e tudo parte de posicionamento nosso, sabe? Aham. Então, eu acho que é isso. Ó, só pra gente encerrar, a gente tem 3 caixas, uma que significa corpo, alma e espírito. Você é que nem eu, você também se exercita, você também cuida do que você se alimenta, você também é voltado em tudo isso. Então, assim, tem corpo, alma e espírito, uma pergunta pra cada um, e essa é a premium, são uma pergunta aleatória. Então, pode abrir uma pra gente... Tá. Vamos ver qual que você... Eita, emoção. Ó, eita. Qual a sua palavra favorita? Ela te lembra algum momento especial? Qual a sua palavra favorita? Ela te lembra algum momento especial? Eu acho que intimidade, né? Em tudo que eu falei aqui dessa história, intimidade. Eu acho que ela é minha palavra favorita, falando do meu processo, da minha história.
Porque é nesse lugar de intimidade que eu fui mudada, que eu fui transformada, que coisas começaram a surgir na minha vida, coisas novas. As minhas vestes foram lavadas, eu fui de fato redimida. Aham, E eu alcancei a misericórdia e a graça de Deus. aham. Tudo mudou. Então é a intimidade. Eu acho que é a palavra que eu mais sou agradecida. É isso, né? A pergunta. Sim, é. Eu acho que é a palavra que eu sou mais agradecida por ter uma intimidade com Jesus. Aham. Graças a Deus. Tipo, Que eu ele sou foi lá muito- te encontrar e você não entendeu nada, mas foi aceitando. eu não entendi nada, eu fui vivendo o processo, fui recebendo ali dons, fui vivendo o sobrenatural de Deus e, sabe, só fui vivendo. Sim. Eu aceitei, decidi, me Parou de posicionei. confrontar, né? Parei de Foi. viver, tipo, andar na contramão. Ele me Aham. chamava e eu queria viver o inverso, sabe? Aham. Quando eu aceitei fluir no espírito dele, na presença dele, naquilo que ele tinha pra mim, quando eu fluí nisso, me deixei levar por ele realmente, Sim. eu comecei a viver um novo e receber uma sabedoria divina, um direcionamento dos céus e Amém. tudo fluiu na minha vida. Eu sou muito grata pela intimidade que eu tenho com o Senhor. Amém. Próximo. Tan, 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 tan. Eita, meu Deus, ó. Vamos ver, Tô vamos ver. tensa. Qual é o papel da fé na sua busca por Deus? E como você mantém essa fé em tempos de incerteza e adversidade? Você falou isso tudo! Meu Deus, cara. Como eu mantenho a minha fé no momento de incerteza e dificuldade? Gente, quando a gente vive esse fundo do poço, Amandinha, meu Deus, é terrível. Tipo, a gente vive uma... Eu até compartilhei um pouco com você no carro, Aham. né? A gente vindo pra cá. É uma dor de luto. Então, assim, viver a incerteza de como é que vai ser o amanhã e os projetos, o que você sonhou, o que não vai dar certo. Tipo, viver até aqui, desde os 13 até aqui, e Sim. agora eu vou abrir mão. É muito louco, mas a sua fé, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, ela é suficiente pra mover montanhas. Sim. Agora imagine se você tiver uma fé gigantesca, o que ela faz. Aham. Ela muda uma Universo, muda atmosfera, tudo. ela muda tudo. Então, a minha fé, cara, foi o que me trouxe até aqui. Sim. Os momentos de incertezas que eu tive, os momentos de depressão, os momentos obscuros, a vontade de morrer, Aham. a vontade de me isolar. Eu tinha muita vergonha, eu tava revestida de lama, de um lamaçal de pecado tremendo. E assim, não tinha um futuro certo pra mim. Eu Sim. sonhava muito e não conseguia alcançar. Tipo, eu fazia assim com a minha... Tá muito longe. Eu não Aham. alcanço esse futuro que eu desejo. Me imagino com uma Bruna assim, assim, assim. Não vou alcançar quem eu sou hoje. Aham. Ó, as coisas que eu falo, a forma que eu me posiciono. Eu tinha a boca muito suja, sabe? Eu Aham. falava muitos palavrões e tal. Então, olhar pra essa Bruna do passado, falando dela aqui Sim. agora, tipo, ela nem muito existe. Não consigo nem diferente. falar muito sobre ela, assim, de forma palpável. Não tem muito. Aham. É só não, relembrando, assim, de sim. memórias. Sim. É muito louco. Então, a minha fé, ela me trouxe até aqui. Então, independente se você tem uma fé de um grão de mostarda, ela é suficiente para mover coisas. Caminhe nessa fé, incansavelmente. Ela vai ser amadurecida, ela vai ser engrandecida. E quando você vê, essa fé te levou a novos ambientes, a acessar coisas novas no Senhor. Amém. E aí você só vai estar vivendo. E aí você vai estar só no júbilo, aproveitando as alegrias. Os tempos difíceis vão continuar. Ainda mais quando você assume a sua fé, você vai viver coisas ainda mais difíceis, mas tem Mas de bom ânimo, porque é uma sensação diferente interna, né? você tem um porto seguro, você tem alguém Isso. a recorrer. Isso. Nessa incerteza, você sabe Aham. que você tem aquele amado da sua alma, você tem um Amém. amigo fiel pra tudo. Amém. Essa. Amém. A gente já não tem, eu preciso ser mais rápido, vai me falando? Porque Tem, fala, tem. eu não falo, eu não falo. Quando eu começo a falar, Qual é o papel do exercício físico na sua rotina diária e como você o incorpora de forma consistente? perfeito. Assim, eu comecei a me cobrar mais do exercício físico de forma consistente quando eu tive uma revelação da palavra de Deus, de que o nosso Foi naquela corpo... época que a gente se conheceu? Foi a minha Foi. primeira corrida de 5 Foi. quilômetros, foi com você. Foi. Eu corria todo dia, gente, na chuva, não na chuva, todos os dias, 5 km todos os dias. Eu cumpri mesmo o propósito ali do curso que eu tava fazendo. E assim, foi quando eu tive uma revelação da palavra de Deus de que o nosso corpo Aham, era o é templo do Espírito Santo e é algo que ele queria que a gente... Ele quer que a gente cuide. E naquela época o Senhor me pedia muito essa parte, sabe? A minha mentalidade, minha sabedoria, eu já tinha muita sabedoria, minha mentalidade estava transformada, negócio, eu já estava estudando, eu já estava, Sim. sabe? Várias coisas, buscando muito a palavra de Deus, viver aquilo espiritual muito avivado.
mas o corpo físico era algo que tava ficando pra depois e o Senhor queria que eu cuidasse do templo. Como eu poderia avançar ainda mais se eu não ia ter nem tempo aqui na Terra? Sim. Aham. Então, isso começou a me confrontar. A palavra de Deus começou a me confrontar e eu comecei a ser tratada em todas as áreas. Sim. E aí, o exercício físico foi isso. E aí, foi quando nasceu a forma consistente. Então, hoje, eu mesmo com a vida de rotina de mãe e tudo mais, sempre cabe o exercício. Aham. Voltei pra academia. A gente, eu vi, acho que foi domingo que você postou, você correndo, o Fê empurrando o Josh, aí vocês três correndo na A gente, ciclovia. eu, depois que pari, tipo, recém-parida ali, 3 meses do Joshua, eu dei intervalo porque eu fiz cesárea, passei Sim. por quarentena e tal, não podia. Quando deu o tempo certinho da quarentena, eu já comecei a fazer atividade física. O médico liberou, eu voltei. Aham. Aí fazia musculozinho na academia do prédio e tal. E Você voltou rápido, né? A forma que você. acho que com 2 meses do Joshua, por aí 2 meses e pouquinho, 2 meses e meio, eu já comecei a correr de volta, Sim. tá? Mas porque eu tava liberada pelo médico e tudo mais, né? Mas aí voltei a minha vida e até hoje concilio. E assim, Bem, levava ele no consistente. carrinho. Levava ele no Aham. carrinho e o Fernando também queria correr. Nós dois íamos junto e levava ele. É assim. A última. Tan, É tan, tan, tan. Antes de fazer, viu? É aleatória. Antes de fazer um telefonema, você costuma ensaiar o que vai dizer? Por quê? Eita, aleatória. Antes de você fazer um telefonema. Depende, pra quem? Depende Tá. pra quem. Acho que essa é a primeira pergunta. Se for pra alguém importante, um tema, um assunto específico, eu ensaio. Ensaia. Por quê? Porque, sei lá, eu tenho receio de, dependendo do tema, falar algo errado e tal. Aham. E assim, telefonema eu vou até abranger reunião. Sim. Eu várias vezes saí em reunião. Ah, isso eu também. Tem que confessar que eu conduzir. também. Conduzir a reunião, pra saber, principalmente uma reunião difícil, estratégica na empresa, algum tema assim, alguém que eu quero convencer ou capturar, Aham. né? Preciso trazer eles pra mesma linha de pensamento, convencer essa pessoa. Nossa, eu ensaiava super antes. Se eu ver se eu tô sendo convincente aqui, se Sim. eu tô vendendo bem, Sim. se eu tô usando as melhores estratégias, se eu não tô sendo muito arrogante na minha forma de falar, se eu tô me Sim. importando. Porque a gente sabe, né? O mundo CLT, empresa, quando você tá querendo construir carreira profissional, você pensa muito nisso, né? Então, Uhum. como se portar, como falar, a forma de você conduzir, as melhores. Então, assim, eu pensava muito. E até usava livros estratégicos. Aham. Falando de reunião, tá, gente? Telefonema básico no telefone, calma, não é pra tanto. Não vou entrar tanto. Sou analítica, assim, bem, né? Mas não precisa tanto. Uma coisa que o pessoal, até foi hoje que eu recebi uma pergunta de uma pessoa assim pra mim. Eu vejo você tão desenvolta nos vídeos, eu queria saber assim, como que foi o seu começo? E aí eu falei assim, olha, começando mesmo, o começo é muito difícil. Você grava milhões de vezes, você tem vergonha do que você tá falando, você acha que você vai falar alguma coisa errada. Depois, hoje em dia, isso flui naturalmente. O que me deixa um pouco ainda, que me faz treinar, é quando eu vou dar aula. Porque eu quero entregar uma coisa muito boa. Então, eu quero que a pessoa tenha uma experiência. E também, quando eu vou fazer live. Eu posso ter feito milhões de lives. Mas toda vez que eu vou entrar numa live, me dá um nervosinho assim. Eu falo, não, mas Amanda, o que é isso? É normal. Dá um nervosinho. É como se eu estivesse subindo num palco, né? Eu já fiz também, já falei diante de pessoas, mas esse dá um nervosinho. Então, assim, eu acho que eu ensaio também. Telefonema. Não sei se é muito. Só se for uma coisa muito séria. Aí eu isso. fico, eu vou falar isso, desse jeito. Mas não, também não. Acho que não é um ensaio tão Isso. engessado, assim, calma. Isso. Não, ficar lá na frente do espelho, não, calma, não é pra tanto. Mas você isso. pensa um pouco mais antes de você iniciar a ligação. Sim, exemplo. acho que sim. Mas acho que é um treino, né? Quando você fala assim, na área do marketing, na área da comunicação, empresa ou no CLT mesmo, cara. Eu vivo muito isso. Você quer vender ali pro seu gestor, pro seu líder. Você quer mostrar que você é um bom profissional, pras áreas que você tá fazendo intermédio. Você precisa saber se comunicar, você precisa ter esse preparo, um treinamento, né? Sim. Ó, a gente estourou o tempo. E hoje foi um dia, assim, eu espero que de verdade esse episódio, eu creio de verdade nisso. Que esse episódio vai marcar a vida de muitas pessoas, porque nós enfrentamos várias coisas para chegar aqui hoje. Até o estacionamento aqui do prédio. E eu creio que de verdade vai impactar positivamente na vida de quem ouviu. Eu tenho uma lembrancinha que uma das nossas patrocinadoras, ela sempre entrega. É a Cris, dos Brigadeiros, que você deve conhecer. Eu conheço, É da nossa- maravilhosa. Ela sempre Vale entrega para os convidados. Ela é uma das patrocinadoras do podcast. Eu quero te convidar também. A gente
pode fazer uma segunda etapa disso, porque a gente se resumiu do resumo de tudo que aconteceu. Foi difícil, amiga, meu Deus. Foi muito difícil, gente. Tem muita coisa. Quem não conhece a história da Bruna, a gente pode até marcar talvez uma live também e de dividir. Você pode. Eu vou deixar aqui nos comentários as redes sociais da Bru, a minha. Então, se você é novo aqui ou novo de alguma forma por aqui, siga a gente, fala com a gente lá no direct, a gente sempre responde, a gente tá aí pra isso mesmo. E aí a gente pode marcar, se o pessoal começar a pedir, a gente pode marcar uma segunda etapa sobre isso, sobre como é que foi viver isso de verdade, a fundo, e dividir isso com as pessoas. Quero te agradecer por ter vindo, ter topado. Obrigada Muito você obrigada. pelo convite, de amei estar verdade. aqui com você hoje. Eu amei ter você verdade. aqui, a vinda também, eu já te falei, né? Falei assim, olha, eu acho que tá sendo... acho que tá sendo pra mim o convite de você ter vindo, porque você tá falando, tá fazendo conexões na minha cabeça, assim, gigantescas. Então, nós conversamos muito, eu creio que isso também vai ser pra quem estiver ouvindo. Obrigada Em nome por tudo. de Jesus. Muito obrigada. Você, amiga. Gente, vocês que estão aí ouvindo, vocês já sabem, siga as redes sociais, compartilha com alguém que você acha que vai fazer sentido isso aqui. E até a quarta que vem, às 20. Tchau, tchau. Isso aí. Tchau, tchau, gente.